E aí galera, tudo bem? Eu sou o André Pili. Estamos aqui hoje para um vídeo muito interessante, eu diria, que fizemos para você, do iPhone versus Red Raven, né? Esse vídeo é inspirado por um outro vídeo que eu vi um cara fazendo, um gringo. Ele fez um vídeo do iPhone 7 Plus versus a Red Weapon e me inspirou a fazer esse vídeo e falei, será que é isso mesmo? Não é possível que um iPhone consiga competir com uma Red. E então, estamos aqui para fazer esses testes, na verdade. Tem um Léo ali atrás, ele tá editando a 1000 por hora. Léo, dá um oi pro pessoal aí. E enquanto isso a gente tá aqui, tá vendo essas luzes novas aqui, a gente tá investindo num set de iluminação novo e tem o nosso gênio aqui, o nosso artista, né? O senhor Camilo Santa Helena, dirigindo a fotografia aqui. A gente decidiu fazer de uma maneira um pouco diferente da Alexa, tá? Então, pra deixar claro agora, às vezes a gente acredita que as pessoas têm bom senso, mas muita gente não tem na internet, né? No mundo inteiro, inclusive. Então... Calma aí que o nosso engenheiro de áudio tá com tuberculose aqui. Então, eu acredito muito no bom senso das pessoas, então pra deixar claro nesse vídeo, existe uma diferença entre uma câmera profissional e uma câmera para amadores. Muito mais uma câmera profissional e uma câmera de celular, né? Que é uma câmera que, enfim, não é o principal desse aparelho ser uma câmera fotográfica, né? Imagine você que tem uma diferença bem grande. Então, deixando isso claro, tá, que existe essa diferença, a gente decidiu fazer esse comparativo. A Red Raven é a Red de entrada, então ela seria a Red mais barata. Ela custa, o brain dela, que é o corpo, custa $9.000. E com acessórios e tal, você vai gastar no mínimo mais $9.000 para você poder usar ela. Do jeito que a gente tá usando aqui, uns $18.000 mais ou menos. E o iPhone 7 Plus tá cerca de $1.000 mais ou menos. É 18 vezes mais cara, e a pergunta é 18 vezes melhor a imagem? A minha resposta de cara... Na verdade eu vou segurar a minha resposta e vou passar um clipezinho pra vocês aqui, pra vocês assistirem. Depois que vocês virem esse resultado, eu fiquei totalmente impactado. Eu rodei com a Alexa aqui, rodei com a FS7 e eu tô rodando com a Red Raven agora. E eu posso dizer que nenhuma outra câmera se adapta melhor ao meu workflow do que a Red Raven, dessas câmeras profissionais, eu digo. Eu fiquei absolutamente impactado, extasiado. Tipo, depois que eu coloquei aqui no software de edição, eu nunca quis tanto uma câmera na minha vida quanto eu quero essa câmera que vos mostra a minha imagem. É realmente algo absurdo, assim. A gente decidiu fazer esse comparativo de uma maneira mais equivalente possível, mas... Obviamente é difícil, a gente pegou um rigzinho e montou o iPhone na frente da lente da Red, então a gente tentou equiparar elas nesse sentido. Obviamente, elas não são equivalentes em termos de distância focal, mesmo a gente tentando buscar uma lente que equiparasse uma outra. E o desafio realmente foi a gente equiparar. Eu baixei um aplicativo que chama Filmic Pro, gravei em log no iPhone, teve umas cenas que ficaram bem estranhas, principalmente as que o sol tava contra mim. Enfim, teve algumas cenas que ficou bizarro mesmo, mas dessa maneira eu tinha mais liberdade em termos de correção de cor. Assim, foi muito fácil fazer a correção de cor da Red, assim, não se equipara a Log 3, por exemplo, que eu acho que esse Log 3 é um dos formatos mais difíceis de você fazer o color grading, sem dúvida nenhuma. E, obviamente, também eu devo acrescentar que o bitrate da Red é muito maior. Você tem muito mais dados num arquivo da Red do que no arquivo do iPhone, por exemplo. Então, quando isso tudo
passa pelo cano ali do YouTube, acaba se equiparando em termos de disponibilidade de dados, tá? Então só quero deixar isso claro pra vocês também. Mas é isso, assim, eu achei uma diferença brutal. Enquanto que no vídeo do Parker Wahlberg, que é o nome do cara, ele conseguiu filmar em uma circunstância que a imagem entre o iPhone e a Red ia ser bem homogênea. Por mais que fosse uma Red bem melhor que essa, né? E o iPhone é o mesmo. Ele filmou ali na Golden Hour, né? Que é a melhor hora em termos de iluminação pra fazer filmagem externa. E ele conseguiu meio que equiparar as duas, porque ele usou o mesmo tipo de movimento de câmera, que já dá um tom mais cinemático mesmo pra imagem do iPhone, que é usar um estabilizador, por exemplo. A gente fez tudo no tripé. E não só isso, mas a gente colocou algumas cenas, por exemplo, em slow motion, algumas cenas contra o sol, umas cenas em baixa luz, pra saber realmente qual que era a diferença das duas nas circunstâncias mais variadas possíveis. Obviamente é longe de um teste científico, mas é um teste que a gente achou legal de fazer, não só pra comparar os dois, mas também pra testar a Red pela primeira vez aqui no nosso workflow. Devo dizer que, assim, em termos de tom de pele, puramente pela qualidade da imagem que você tem uma variedade de tons, um alcance dinâmico muito grande, então você consegue ter desde tons mais escuros até mais claros. São cerca de 13 ou 14 stops de alcance dinâmico, então é uma diferença muito grande dos 10 stops do iPhone. A gente obviamente teve um resultado bem gritante, assim, em termos de diferença. Teve uma cena ou outra que fica difícil de enxergar a diferença, porque, de novo, elas estão em cenários ideais, né? E é aí que a Red entra. Você pode ser muito mais flexível com a Red do que você é com o iPhone. O iPhone, se você tá... O forte dele é isso. Se você tá numa situação específica, de iluminação específica, cara, você consegue umas imagens brutais, tanto na câmera fotográfica, quanto em termos de filmar mesmo. Então, o iPhone é pra isso. Assim, se você tá na luz certa, ele é brilhante. Agora, se você começa a jogar ele numa cenas um pouco mais desafiadoras, às vezes com uma cor que tá ou um pouco mais quente ou um pouco mais fria, ele já começa a patinar. A Red, obviamente, não. E não só isso, como ela sai muito bem em todos esses cenários. E eu quero muito uma agora. Ai. Vou chamar o Camilão aqui, senhor Camilo, diretor de fotografia, pra fazer algumas considerações sobre esse teste. Senhor Camilo, por favor, o palco é seu. Então, galera, como vocês puderam ver, a gente gravou esse vídeo num formato um pouquinho diferente que a gente tem gravado ultimamente. A gente gravou esse vídeo dessa vez, esse comparativo, no aspecto 235, que ele é muito usado no cinema. Podem ver que ele é bem mais alongado, assim. Ele faz referência às lentes anamórficas que se usava no cinema antigamente, para tu ter um ângulo de visão maior, cabendo no mesmo tamanho de sensor. Então a gente resolveu fazer nesse aspecto, porque é uma linguagem que está se usando muito ultimamente, é uma linguagem que a gente acha bastante bonita, assim. E sobre o teste, a gente usou o aplicativo Filmic Pro pro iPhone para ter uma gama de cor meio S-Log, um pouquinho mais parecido com o RAW que a gente usou na Red, que é um lookzinho mais flat, assim, que as altas luzes e as baixas luzes elas são um pouquinho mais equilibradas, assim, não tem tantos contrastes como a gente vê em outros looks, assim. A partir disso, a gente tentou buscar o mesmo look no iPhone que a gente tinha na Red. E como vocês podem ver, não chegamos tão próximo desse look que a gente queria. Há uma diferença bem grande entre o look da Red e o look que a gente conseguiu no iPhone, né? O que mais que eu tenho que falar? Porque você é bonito. Eu sou bonito. Exato. Um dos maiores problemas que a gente teve nesse vídeo foi com relação às configurações manuais do iPhone. Muitas vezes a gente teve uma dificuldade em expor eles corretamente quando a gente tem uma diferença muito grande de luz. Por exemplo, a gente estava fazendo contra o sol e estava difícil de expor o iPhone de uma maneira que ele ficasse equilibrado, da mesma forma que a gente estava expondo a Red. Então, as configurações manuais do iPhone, ainda que tu use alguns aplicativos, elas são um pouco confusas. Isso faz com que o celular não seja uma opção boa se tu vai gravar em nível profissional. Já a Red Raven, ela é ótima para quem quer gravar num nível profissional e ainda quer uma câmera portátil, fácil de usar, que não fique com muitos cabos aparecendo. Ela, inclusive, é muito boa para botar em drone. Ela é uma câmera realmente que a gente tá ainda um pouco apaixonados. A gente tá rolando um romance enquanto eu olho para ela. Mas é realmente uma câmera incrível, assim. Eu tô acostumado a trabalhar com câmeras de cinema como a Alexa, como as outras versões da Red. Realmente eu fiquei impressionado com a Red Raven pelo baixo custo dela, relativamente baixo, né, comparando com uma Alexa Mini ou outras câmeras ou as outras versões da Red, e pela entrega que ela tem. Então, realmente eu acho que a gente tem que comprar essa câmera, hein, André? A gente fez o possível para configurar o iPhone da maneira mais similar à da Red, mas a gente teve problemas com isso, porque a interface do aplicativo é um pouco complicada de mexer.
Então, a gente fez o possível, obviamente, mas isso já fala sobre a interface das duas câmeras, né? Uma ser feita para filmar com total controle do que tá acontecendo e a outra não. Então é isso, gente. Essa é a conclusão de que, obviamente, a Red... Obviamente não, né? Porque isso hoje em dia não é tão óbvio, mas eu senti, pelo menos da Red, uma imagem brutalmente melhor do que a do iPhone em muitos casos aí. Eu tô perdidamente apaixonado por ela, agora não sei o que fazer. Se você conhecer alguém que trabalha na Red do Brasil, me fala, por favor. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Deixem ideias aqui de episódios pra gente fazer. Essa Red é da Spazio 7, a locadora. Vocês podem alugar equipamentos, assim como essa Red lá. Ela é sensacional, recomendo muito. Falem com a Cris. Vou deixar o site deles aqui na descrição. E é isso. Se curtiram o vídeo, voadora no like aí pra incentivar conteúdos desse tipo. Se inscrevam no canal se não estão inscritos. Eu sou o André Pili, tudo muito bacana, muito legal. Tchau.